Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai continuar o estudo do nosso tema sequências e a gente vai continuar falando um pouco mais sobre lei de recorrência. A gente vai fazer o restante dos exercícios da ficha 20, onde agora a gente tem que determinar a lei de recorrência, ou seja, eu darei a sequência para vocês de alguma forma e vocês vão determinar qual que é a lei de recorrência que constrói aquela sequência. Então, veja só, exercício 8. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Então, a primeira coisa é você dar uma olhada nessa sequência, ó, menos 5, menos 2, 1, 4, 7, 10. E você deve perceber um padrão, né, que seja informalmente, ó, o que está acontecendo aqui. Então, observando bem esses números, você percebe que do menos 5 para o menos 2, do menos 2 para o 1, do 1 para o 4 e assim por diante, vai sempre aumentando 3, certo? Então, soma 3, soma 3, soma 3 e assim por diante. Bom, então talvez a passagem mais difícil já foi feita, que é perceber qual que é o padrão dessa sequência. Agora a gente tem que traduzir isso matematicamente. Como escrever essa sequência, então, matematicamente? Bom, já que a gente vai escrever uma lei de recorrência, vão ter pelo menos duas sentenças aqui, e a primeira é sempre a mesma, né? A gente fala quem que é o nosso A1. Então, o A1 aqui é o menos 5. Então, foi dado aqui menos 5, coloca A1 menos 5. Agora, a partir do A1, o que, que acontece? Ó, um termo qualquer dessa sequência, o que, que acontece com ele? Ele vai ser o anterior somado com 3, certo? Então, um termo da sequência é igual ao anterior somado com 3, que nada mais é do que matematicamente a gente traduziu o que informalmente a gente falou. Vai somando 3, matematicamente a gente escreve assim, certo? Sendo que essa fórmula aqui, o n a gente só pode usar número natural, e esse n tem que ser maior ou igual que 2, porque a fórmula já está satisfeita para 1, já tem aqui o A1 já foi dado, e essa fórmula só serve para o n maior ou igual a 2 em diante, certo? Para o termo segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Outro exercício, ó, exercício 9. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Agora temos uma outra sequência. O primeiro passo é observar essa sequência e tentar entender o que está acontecendo com ela. Do 3 para o 6, do 6 para o 12, do 12 para o 24, 24 para o 48, já não dá para usar o mesmo raciocínio da sequência anterior, né? Não está somando sempre o mesmo número. Mas nesse caso está acontecendo o quê? Está dobrando, né? Está multiplicando por 2. Multiplica por 2 dá 6, multiplica por 2 dá 12, multiplica por 2 dá 24 e assim por diante. Certo? Então a gente percebeu o padrão matematicamente, o padrão matemático informalmente. Agora a gente tem que escrever isso formalmente, matematicamente. Ó. Então a primeira sentença a gente vai escrever quem que é o A1 é 3. E os outros termos serão construídos como um termo qualquer, a n, ele vai ser o anterior multiplicado por 2, duas vezes o termo anterior, certo? Sendo que essa sequência, essa fórmula serve só para n pertencente aos naturais não nulos e mais do que isso, naturais maiores do que 2, maiores ou iguais que 2, ou seja, o primeiro termo já foi dado, essa fórmula serve para o segundo em diante, certo? Exercício 10. Mesma coisa, escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Então vamos observar um padrão aqui, ó. Então tá 5 menos 10 mais 20 menos 40 mais 80 menos 160 e assim por diante, ó. Então, se você reparar bem nesses termos aqui, ó, se você ignorar o sinal, você vai ver que está duplicando, certo? Só como o sinal vai alternando, então não é simplesmente multiplicado por 2, é multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2 e assim por diante. Portanto, esse é o padrão informal, certo? Que a gente percebeu aqui no olho. Agora a gente vai escrever isso matematicamente. Então, a primeira sentença, A1 é igual a 5, demos o primeiro termo, e agora a gente vai montar uma formulinha com recorrência aqui. Ó. Um termo qualquer dessa sequência vai ser o anterior multiplicado por menos 2, menos duas vezes o anterior. E essa fórmula, mais uma vez, serve só do segundo termo em diante. Exercício 11. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Então, o primeiro termo é 1, menos 5, menos 11, menos 17, menos 23 e assim por diante. Então, o que você percebe aqui numericamente? Ó, do 1 para o menos 5, está subtraindo 6. Do menos 5 para o menos 11, subtraindo 6, subtraindo 6, subtraindo 6 e assim por diante, certo? Mas espera aí, professor, como pode ter termo negativo na sequência? Você falou que é só natural, não é? Então, não,
essa é uma das partes mais importantes agora do nosso estudo inicial de sequências, é o seguinte, ó, os termos da sequência eles podem ser negativos, podem ser quebrados, podem ser vários valores possíveis aqui. O que não pode ser negativo, quebrado, é a posição do termo. Então esse daqui é o A1 e ele vale 1. Esse aqui é o A2, a posição 2, e ele vale menos 5. Esse aqui é o A3, ele vale menos 11. Então perceba aqui, ó, A3 é igual a menos 11. O 3 é a posição. Esse 3, esse A3, ele não pode ser quebrado ou negativo. Agora, o termo pode ser negativo, certo? Bom, agora vamos traduzir aqui essa sequência. Vamos escrever uma lei de recorrência. O primeiro termo é 1, e a partir do primeiro, depois dele, a gente vai subtraindo 6. Então, um termo qualquer é o anterior subtraindo 6. E aí, essa formulinha aqui, essa segunda parte, serve só para n maior ou igual a 2. Agora, algumas sequências com figuras, ó. Essas são bem importantes. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Então, temos aqui três figuras. A primeira figura que é um y, né? A segunda também, só que maior, e a terceira também. Então, o que a gente tem que perceber? O que acontece de uma para a outra? Ó? Então, a gente tem esse y, é como se ele tivesse três perninhas aqui. Vamos falar assim, ó, tem dois bracinhos e uma perninha. Dois bracinhos e uma perninha. Dois bracinhos e uma perninha. E o que acontece de uma figura para a outra? Ó? Aqui o bracinho tinha duas bolinhas, aqui duas bolinhas, e aqui a perninha tinha três bolinhas. Agora, na figura 2, todos os membros aí aumentam uma bolinha. Ó. Agora tem três bolinhas e 4 bolinhas. Ou seja, aumentou um nesse braço e um nessa perna. Ou seja, aumentaram 3 bolinhas aqui. Ó. E a mesma coisa acontece da figura 2 para a figura 3. Ganhou uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui embaixo. Ou seja, vai aumentando de 3 em 3. Ó. A primeira figura tem 5, a segunda figura tem 8 e a terceira figura tem 11. Vai somando de 3 em 3. Então, isso a gente já está craque, né? Para traduzir isso matematicamente. O primeiro termo é 5 e, a partir do segundo, um termo qualquer é o anterior somado com 3. Essa formulinha serve só para n maior ou igual a 2. Agora, o 13. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Então, temos que observar aqui, ó. Essa primeira figura tem um quadradinho e um triângulo na ponta. Essa daqui já tem 2 quadradinhos e um triângulo na ponta. 3 quadradinhos e um triângulo da ponta. Então, vamos contar aqui os palitinhos. Ó. Nessa daqui a gente tem 6 palitinhos, nessa aqui a gente tem 9 e nessa daqui a gente tem 12, certo? Então, pelos números aqui, a gente percebe que vai aumentando 3, né? Nossa, professor, mas não aumenta um quadrado de um para o outro? O quadrado não tem 4? Sim, só que um dos lados do quadrado já tinha na figura. Perceba que esse lado já tinha. Quando a gente acrescentou um quadrado, a gente aumentou só esses 3 palitinhos aqui. Ó. Quando a gente aumenta outro quadrado, a gente aumenta só esses 3 palitinhos. Então, por isso que só aumenta 3, tá? Bom, agora escrever a lei de recorrência, a gente está craque. O primeiro termo vale 6 e a partir do segundo termo, um termo qualquer é o termo anterior somado com 3. Essa formulinha serve só para posições maiores ou iguais a 2. E o 14, A, B, C, D, E, F, G, H são fios de apoio de uma aranha que uma aranha usa para construir sua teia, conforme a figura. A aranha continua seu trabalho. Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos números do fio D, começando do centro e indo para fora. Então aqui, ó, a dona aranha foi fazendo a sua teia, passando de fio em fio, certo? E assim por diante, ela continua esse trabalho aí, vamos dizer que infinitamente, ela vai continuando o trabalho. Aqui fala que continua o trabalho, a gente não sabe quando que ela vai terminar. Bom, e aí perceba que em cima de cada fio, ó, vão ficando uns números, ó, 0, 8, 16, e aí consequentemente aqui são os múltiplos de 8, né? Vai indo de 8 em 8. Próximo é 24, 32 e assim por diante. Aqui não são bem os múltiplos de 8, na verdade são os números que tem um a mais do que o múltiplo de 8, ó, 1, 9, 17 e assim por diante. Aqui são os números que tem 2 a mais do que o múltiplo de 8. Aqui são os números que tem 3 a mais do que o múltiplo de 8. Bom, então observando isso, ó, olhando o fio D, que é o fio de apoio aqui, ele vai indo 3, 11, 19, vai aumentando 8, 8, 8 e assim por diante, certo? Bom, no caso é para a gente escrever uma lei de recorrência para isso, né? Então, uma lei de recorrência seria o A1 vale 3 e, a partir do segundo termo, um termo qualquer é igual ao anterior, somado com 8, certo? Sendo que essa segunda formulinha serve só para n maior ou igual que 2. Então, é só observar os números que estão aqui no fio D, começando do centro e indo para a esquerda, indo para fora. Exercício 15.
Escreva uma lei de recorrência que traduza cada um dos termos da sequência a seguir. Bom, esse era o desafiozinho da lista aqui, ó. Não era tão simples esse exercício quanto os outros. Era mais dificinho perceber o padrão. Ó. Então, do 1 para o 3, do 3 para o 7, do 7 para o 15, do 15 para o 31, do 31 para o 63. Então, há algumas maneiras diferentes de pensar nessa sequência aqui. Ó. Uma delas é você pensar que do 1 para o 3 aumenta 2, do 3 para o 7 aumenta 4, do 7 para o 15 aumenta 8, aumenta 16, aumenta 32. Essa é uma das maneiras de perceber. Bom, a maneira mais fácil de traduzir isso matematicamente é você perceber ó, que de um termo por outro, a gente dobra e soma 1. Então, duplica o 2, 2 e soma 1 dá 3. Duplica e soma 1 dá 7. Duplica e soma 1 dá 15. Duplica e soma 1 dá 31. Duplica e soma 1 dá 63. E assim por diante, certo? Existem outras maneiras de fazer. Vou escrever a lei de recorrência pensando dessa maneira, tá? Bom, então o primeiro termo vale 1 e a partir do segundo termo basta pegar o termo anterior, multiplicar por 2 e depois somar 1, certo? E essa fórmula, mais uma vez, a posição tem que ser um número natural não nulo e maior ou igual que 2, certo? Essa lei de recorrência traduz os termos dessa sequência. Beleza, pessoal?